o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Alegria de estar aqui mais uma vez para trazer o estudo da Palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical da Igreja de Pinheiros, período da tarde. Hoje nós vamos estar encerrando uma série de 10 estudos bíblicos com o título A História da Redenção. Chegamos então ao final desta exposição, que é a história da Escritura Sagrada, a história da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, em 10 partes. Resumindo o ensino, os pontos principais da revelação de Deus ao longo da história da humanidade. Mas antes de entrarmos numa breve recapitulação e a passagem à última parte do nosso estudo, vamos ter uma breve palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Um Deus que vem ao encontro do homem pecador para salvá-lo, purificá-lo, redimi-lo e assim termos plena, perfeita comunhão com o Senhor. Te agradecemos por fazer parte de tão maravilhosa, grandiosa história. A história através do qual o Senhor se revela. Te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor Deus, mais uma vez, abra os nossos corações, cative as nossas mentes, para que possamos ser assim edificados, animados, instruídos pela Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. E nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos, queridos, a história da redenção falando a respeito da criação, da queda e da redenção. Essas 3 pequenas palavras conseguem resumir todo o ensino bíblico, toda a história da redenção ou a história da salvação. É através dessas 3 palavras que eu e você conseguimos resumir para qualquer pessoa aquilo que a Bíblia diz a respeito da minha história e da sua história. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele decidiu se auto-revelar. Na sua auto-revelação, Ele se manifesta em graça. Ele não precisava se auto-revelar para ser Deus. A Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existiam de eternidade a eternidade. E eles viviam de forma suficiente. Nenhuma necessidade há na pessoa da Trindade de se auto-revelar, mas em graça, amor, soberania, Deus se revela. A Bíblia nos fala de uma queda, de uma história atacada, desafiada, interrompida. Mas a Bíblia também nos fala de um desfecho, de Deus vindo ao mundo, se revelando a nós, para redimir a sua criação, afetada pela maior tragédia da humanidade, a rebelião do homem, a entrada do pecado sobre a face da terra. O plano de Deus, habitar no meio do seu povo, numa cidade-templo universal, cheia de pessoas com status real e sacerdotal. Este é o plano de Deus, habitar no meio do seu povo, numa cidade-templo universal,
de homens e mulheres na presença de Deus, vivendo para o louvor da sua glória, conhecendo a este Deus progressivamente em toda a sua grandiosidade, beleza. E o conhecimento de Deus será para criaturas como eu e como você que está de casa nos acompanhando nessa tarde, um exercício por toda a eternidade. Porque estamos diante de um Deus infinito, grandioso. Nós nos surpreenderemos por toda a eternidade, ao passo que nós conhecermos a pessoa de Deus, revelada em Cristo Jesus. Mas Deus cria os céus e a terra, e planta um jardim. E esse jardim é considerado então um jardim-templo, ou um templo-jardim, onde Deus vinha manifestar-se e conversava com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus conversava com eles, eles precisavam da revelação de Deus, para fazer sentido de todas as coisas sobre a face da terra, para então empreender sobre a face da terra, e usar todos os seus dons, toda a sua inteligência, todas as suas habilidades, para assim dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a criação de Deus, sobre a supervisão de Deus. Portanto, eles dependiam da revelação de Deus desde o início, desde antes da queda, desde antes da entrada do pecado sobre a face da terra. Mas Adão e Eva rejeitam as palavras do Criador pactual, ao ouvir as palavras da antiga serpente, Satanás. Eis aí uma traição cósmica. Os nossos primeiros pais, criados à imagem e semelhança de Deus, entes santos, são testados ali no jardim do Éden, em sua fidelidade, e eles deveriam absolutamente obedecer a Deus e a sua palavra e a sua revelação em todo o tempo. Mas eles são reprovados naquilo que a teologia bíblica chamou de o pacto das obras. Eles deveriam ser absolutamente obedientes ao Criador pactual, ao Criador que havia criado todas as coisas para ter um relacionamento de amor com seus filhos. Eles são assim reprovados neste teste. No entanto, Deus age em graça e vem ao encontro do pecador ao longo da história para redimir tanto um povo como toda a sua criação, objeto da queda. Eis aí então a história da redenção. Deus se auto-revelando ao homem, vindo ao nosso encontro, pecadores. Deus poderia acabar com a história no início, mas Ele não o faz. Ele vem em amor e graça. E Ele promete em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Redentor, o descendente da mulher que poria um final nas obras da antiga serpente, Satanás, que desde então passa a seduzir as nações e corrompê-las. O inimigo, Satanás, o coração pecaminoso do homem e o sistema, o mundo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Mas Deus está progressivamente se revelando, e é isso que nós vamos ver ao longo de todos os primeiros livros da Bíblia. Deus levanta um homem, Moisés, e este homem é usado por Deus com prodígios e milagres.
E Deus liberta o seu povo do cativeiro do Egito e os conduz no deserto. E com eles faz um pacto. Deus os purifica, Deus os separa, Deus diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Daí em diante Deus dá instruções claras e detalhadas a Moisés. Para quê? Para que eles pudessem ter comunhão com Deus. E como nós temos comunhão com Deus? Através do sacrifício do Cordeiro, que foi prefigurado no tabernáculo construído no deserto. E o livro de Êxodo nos mostra, nos fala, que uma vez construído o tabernáculo, a glória de Deus desceu sobre a tenda do Santíssimo Lugar. E o povo era conduzido por uma nuvem ou uma manifestação teofânica da presença de Deus. Numa nuvem pela manhã e numa coluna de fogo à noite. De um modo que a presença de Deus estava no meio do seu povo. E o seu povo estava diante dele, sacrificando animais, cordeiros, para pedir expiação e perdão pelos seus pecados. Como o homem pode se reconciliar com Deus Criador pactual? Através de um sacrifício. Através de alguém que derramaria sangue, se colocando no lugar de pecadores que merecem a morte, eu e todos nós. Era necessário então um sacrifício, e o tabernáculo prefigura o grande sacrifício que viria no tempo e no espaço para reconciliar pecadores, um povo, ao Deus glorioso, pactual, santíssimo. O jardim-templo, o tabernáculo, e a promessa de Deus a Abraão, que se estende por 400 anos, em Moisés as coisas são potencializadas agora a um povo, o povo de Israel, que deveria ser instrumento de Deus para alcançar os povos de todas as línguas, povos, raças e nações. O povo de Israel então é eleito com esta função missionária, falar de Deus a todos os povos, línguas e nações. O templo de Jerusalém é construído sob o reinado de Salomão, o filho de Davi. E o texto da Escritura Sagrada diz que uma vez construído, novamente a glória de Deus desce sobre o templo de Salomão construído em Jerusalém. Mais uma vez, o tema da habitação de Deus, o plano original de Deus, o jardim-templo, o tabernáculo, o templo de Jerusalém. Todos estes símbolos e sombras daquilo que viria no futuro e se concretizaria na visão de João, na ilha de Pátimos, quando ele recebe a revelação do Cordeiro de Deus. O templo, no meio do povo de Israel, simbolizava a presença de Deus sobre a face da terra. Mas estes eram somente sombras, símbolos daquilo que viria no futuro. Mas, do bezerro de ouro no deserto, ao período de Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento, o povo de Israel que recebeu a lei de Deus, continuamente se rebelou contra esta lei, continuamente se afastou da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha para a vida deles. Deus os resgatou do cativeiro do Egito, e Deus os ensinou como eles deveriam viver sobre a face da terra. A lei refletia
o caráter moral de Deus, que é santo. Que é santo. E porque Deus é santo, os seus filhos devem ser santos. Mas a história de Israel, a história dos juízes, a história dos reis, nos mostram uma rebelião atrás de outra rebelião. E como uma espiral descendente, o povo se afastando da presença de Deus, da lei de Deus. Mesmo depois de grandes avivamentos experimentados pelo povo de Israel, o povo ainda buscava sacrifícios nos altos lugares, como que flertando com o pecado, e não crendo e vivendo absolutamente, integralmente, para a glória de Deus, numa vida de santidade. Por isso os profetas Ezequiel e Jeremias profetizam sobre o tempo que Deus dará de seu Espírito, colocando-o dentro de seu povo, para transformar os seus corações. Esta é a revelação dada por Deus através dos seus servos profetas, de uma forma mais particular, Ezequiel e Jeremias. Chegamos então ao ápice da história da redenção, a revelação visível do Deus invisível, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua vida perfeita, o cumprimento cabal de toda a lei de Deus, e o seu sacrifício na cruz do Calvário, permite a pecadores, como eu, e como cada um de vocês que estão aqui nesta tarde, e aqueles que nos acompanham, a possibilidade de estar na presença deste Deus Criador, glorioso, pactual. Cristo Jesus é a concretização de todas as profecias, de toda a palavra. É para lá que a história da redenção foi e teve o seu ápice na obra de Cristo na cruz do Calvário. Está consumado, disse o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Em Cristo Jesus, nós temos redenção, salvação, purificação. Paulo, escrevendo a Tito, a respeito da graça maravilhosa de Deus manifesta no passado, nos fala de que a obra de Cristo, ela não simplesmente salva pecadores, mas ela purifica pecadores. A obra de Cristo na cruz do Calvário é o fundamento sobre o qual eu e você estamos sendo transformados dia em dia, dia a dia, a imagem e semelhança do seu Filho. A palavra santidade e plenitude carregam um significado profundo dentro da história da redenção. A obra de Deus é justamente redimir e purificar um povo, para ser seu povo de propriedade exclusiva de Deus, para reinar com Ele por toda uma eternidade. Essa é a história que nos dá segurança. Essa é a história que nos firma os pés. Essa é a história que nos faz acordar amanhã de manhã e mesmo desanimados, talvez tristes, nos levantarmos e sabermos: porque o meu Redentor vive, a esperança. Ele está nos conduzindo para a consumação final desta história, desta grande história da redenção. A antiga serpente é derrotada.
A cabeça de Satanás é esmagada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus feito homem que habitou entre nós. Esta obra, ela é completa, ela é operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1. A Trindade opera de forma conjunta na salvação, na redenção e na purificação de um povo para si. Ao mesmo tempo, a Escritura Sagrada nos ensina que eu e você somos responsáveis por nos esforçar diligentemente por nossa santificação. Portanto, Deus tem uma responsabilidade de 100% em tornar você alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu e você, de acordo com a Escritura Sagrada, somos responsáveis em 100% de nos esforçar por nossa santificação. Nessa matemática, a nossa mente não consegue abarcar ou entender completamente 100% dos dois lados na obra de santificação. Ezequiel capítulo 36, versículos de 25 a 28 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa é a palavra de Ezequiel, no capítulo 36. Portanto, o Evangelho está sendo pregado, redimido, povos de todas as nações, e a igreja avança sobre a face da terra. A obra de Cristo era perfeita, completa e poderosa, pois ela age no passado, para salvar todos aqueles que morreram antes de Jesus Cristo. A obra da cruz salva aqueles que estavam presentes no momento da história de Cristo, quando Ele esteve entre nós sobre a face da terra. A obra da cruz salvará todos aqueles que se tornarão filhos de Deus no futuro. Ou seja, esta obra alcança todos aqueles que crerão no passado, no presente e no futuro. Esta é a obra poderosa de Cristo. Este é o Evangelho que está sendo pregado, redimindo povos de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas. Eis agora a igreja de Cristo sendo reunidas, brancos, pretos, amarelos, índios, pessoas de todas as línguas, de todas as partes do mundo, homens e mulheres sendo salvos, redimidos e reunidos em torno da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. A futura restauração de seres humanos a um estado de santidade numa terra renovada será acompanhada pela restauração de nossos corpos, à sua plena capacidade e força. Nós seremos feitos plenos, tanto moralmente quanto fisicamente. Chegamos então a Apocalipse capítulo 22,
versículos de 1 a 5. Se você puder abrir a sua Bíblia, para que nós possamos finalmente meditar a respeito do significado da árvore da vida, celebrando a árvore da vida, redimindo povos de todas as nações. Apocalipse 22, de 1 a 5, diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos. Essa é a revelação de Jesus ao seu servo João, em Apocalipse capítulo 22. Para entendermos o significado, queridos, da árvore da vida, é importante então que nós voltemos ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, para ali perceber pela primeira vez a menção da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos então a Gênesis, capítulo 2, versículo 9. 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore está no centro do jardim, a árvore da vida, e a outra árvore mencionada, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria o objeto do teste que os nossos primeiros pais deveriam passar. Mas ao serem reprovados no teste de obediência e fidelidade total ao Deus Criador, Adão e Eva são expulsos do jardim-templo para impedi-los de ter acesso à árvore da vida. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem sido expulsos do jardim-templo, do jardim do Éden, eles poderiam ter acesso à árvore da vida, e eles não poderiam mais ter acesso à árvore da vida por causa do pecado que agora habitava em seus corações. Mas no capítulo 3 de Gênesis, dos versículos 22 a 24, nós podemos ler: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Eles foram então expulsos do jardim do Éden, por causa da desobediência à palavra de Deus. Queridos, então a árvore
da vida pode ser visto como a réplica simbólica da glória vindoura imortal, pois através dela temos acesso à vida eterna, a união e a comunhão do homem com Deus, a fonte da vida. Essa verdade aparece na história da redenção, na autoidentificação de Jesus como a ressurreição da vida para o seu povo, de acordo com João, capítulo 1, versos de 1 a 4 e 11, versículos 25 e 26. Aqueles que são unidos a Ele, a Cristo, nunca morrerão. Portanto, a árvore da vida era numa figura simbólica, o Logos, a vida do homem. A árvore da vida que aparece no jardim do Éden era simplesmente uma réplica simbólica da glória vindoura imortal que viria a nós, homens pecadores, homens e mulheres pecadores, através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Ela simbolizava então o Logos de Deus, quando ele no Evangelho de João diz: eu sou a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é a palavra de Deus, feito carne, que habitou entre nós. A árvore da vida aparece no cenário do Éden como uma figura simbólica, escatológica, futura, da gloriosa manifestação do Filho de Deus, que traria vida a pecadores, como eu e como você. Esta é a obra de Deus, mas esta obra não se detém a homens e mulheres, mas ela alcança toda a criação de Deus, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, nos fala que a natureza, a criação geme com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos de 19 a 25, para nós acessarmos a mensagem a respeito da transformação ecológica da criação de Deus, pelo glorioso poder de Deus no dia do Senhor. Diz assim a Escritura: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esta é a gloriosa obra de Deus, que não alcança simplesmente seres humanos. O profeta Isaías profetiza a mudança
ecológica, a transformação dos céus e da terra, de um novo céu e de uma nova terra, dos animais novamente, tornando-se dóceis e habitando com os homens, sobre a face de um novo céu e uma nova terra, uma terra completamente restaurada, pela glória e pelo poder de Deus. Mas esta grandiosa história da redenção, que redime homens e mulheres, não alcança simplesmente homens e mulheres e toda a criação, mas o relacionamento de homens e mulheres numa nova Jerusalém, numa terra, num novo céu e numa nova terra, que é visto como por um vislumbre pelos olhos de João na ilha de Patmos. Uma transformação social. Ao mesmo tempo em que aguardamos um novo céu e uma nova terra, transformados, aguardamos também a manifestação final dos filhos de Deus, provindos de todos os povos, raças, línguas e nações. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 8 a 10. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Não haverá mais separação, inimizade, relacionamentos quebrados, ódio, ira, vingança. Não haverá mais pecado. Completamente redimidos em nosso corpo, moralmente e fisicamente. Povos de todas as cores, de todas as raças, de todas as línguas, unidos em um amor perfeito. Eis o shalom de Deus sobre a face da terra, a perfeita harmonia e paz entre os céus e a terra, entre as pessoas, diante da presença gloriosa de Deus. Finalmente, as promessas dadas a Abraão em Gênesis capítulo 12, plenamente são realizadas, porque na Nova Jerusalém, esses povos estão sendo abençoados, ou foram abençoados, através desta obra grandiosa de Deus. As promessas dadas a Abraão são realizadas em sua plenitude, nesta Nova Jerusalém, onde povos de todas as nações e raças são reunidos diante do Cordeiro de Deus para adorá-lo por toda a eternidade. Ao longo de toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vimos Deus incluindo povos de todas as nações, onde toda separação, animosidade, racismo, hostilidade, ódio são substituídos pelo amor e a unidade produzida pelo Espírito, que é a obra de Deus em nosso meio. Não haverá mais inveja, disputas, competições, rivalidades, traições, relacionamentos danosos ou quebrados, mas uma unidade e um amor produzidos por Deus. Produzidos por Deus. Esta
Este é o desfecho da grande história da redenção. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis o desfecho da grande história da redenção. História essa que eu e você fazemos parte, querendo ou não. Temos a grande oportunidade em vida de conhecer esta grande história, ou o ápice dessa grande história, que se revelou em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso nos coloca nas trincheiras de guerra. A vida é uma luta, um deserto, mas nós podemos rumar certos, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que essa história anime o seu coração nessa tarde. Que essa história seja a grande motivação da sua vida sobre a face da terra. Um famoso autor chamado Paul Tripp, a respeito da grande história da redenção, escreveu: em nossa cultura altamente egoísta, nós precisamos ver a grandiosidade deste reino. Nós não podemos reduzi-lo ao tamanho de nossos desejos e necessidades. Isso nos leva para algo maior do que a nossa história pessoal e relacionamentos. O grande rei não veio para fazer os meus planos pessoais possíveis, mas para nos conduzir a algo muito maior, surpreendente e maravilhoso, jamais imaginados. Talvez a melhor forma de prever este grande propósito é visualizar a glória futura descrita em Apocalipse 21. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que essa seja a grande história para viver e para morrer, sabendo que todo aquele que crê em Jesus Cristo, mesmo que morra, viverá. Oremos. Glorioso Deus, nós somos homens e mulheres, vasos, pó, mas somos criados para refletir a Tua imagem e semelhança sobre a face da terra. Glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, porque esta grandiosa história alcançou a minha vida, a nossa vida. Não somos merecedores, ó Deus, de tão grandiosa graça, de tão grandioso amor, mas o Senhor nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Eu quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que nos acompanham nesta hora,
e que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço que o Senhor Deus toque os seus corações, transforme o seu coração de um coração de pedra para um coração de carne, apto e preparado para ouvir o Evangelho e ser transformado e tomado por Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, por nós, que já somos teus filhos, que cremos nessa mensagem, mas somos muitas vezes cativados por as coisas deste mundo, ou ludibriados por mensagens diferentes dessa mensagem. Que o Senhor quebrante o nosso coração, e a tua igreja seja avivada, e continue a avançar sobre a face da terra, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Tenham uma boa semana, e a vocês que estão de casa, muito obrigado por nos acompanhar na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, período tarde. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amém.